Você sabe, quando nós tivemos a nossa experiência com Jesus Cristo, irmãos, a experiência de salvação, você sabe, a salvação, eu acho que às vezes a forma como ela aparece na tradução de nossas Bíblias, ela se perdeu um pouco do sentido completo que ela tinha nos originais da Bíblia, né? Graças a Deus hoje a gente pode saber o que está escrito no grego, né? E muitas vezes a palavra sozo, que é a palavra salvação, né? Que é traduzida na Bíblia como salvação, nós entendemos apenas como vida eterna, né? Ou isso é outra palavra também, que no grego é zoe. E eu acho também que o português talvez não consiga dar todo o sentido que ela significa. Então, quando nós recebemos a salvação de Cristo, né, e a ideia das pessoas é de algo que nós vamos passar uma eternidade com Deus, né? Eu sempre entendi dessa forma, durante muito tempo na minha vida. E todas as vezes que eu li as coisas na Bíblia, né, todas as vezes que eu me deparava diante das promessas de Deus, eu achava que essas promessas eram para uma era vindoura, né? Então, que quando eu chegasse no céu, eu ia gozar de prosperidade, ia gozar de saúde, ia gozar de todos os benefícios que Jesus Cristo havia conquistado para nós na cruz. Mas você sabe, o propósito de Deus é para o hoje, amém? Sabe, há uma vida tremenda, né? Os irmãos sabem, desde o começo do ano, eu tenho me incomodado sendo impelido para falar para os irmãos a respeito de fé, a respeito de nós tomarmos posse de uma vida extraordinária, a respeito de nós vivermos uma vida acima do normal, irmãos, porque é para isso que nós somos chamados, né? Não estou dizendo que você precisa ser um missionário lá na África da África, da Subáfrica, lá no meio do deserto, né? Sabe? Não estou dizendo isso, mas você pode levar uma vida extraordinária aonde você está. Quando Jesus Cristo menciona pela primeira vez a palavra eclésia, no grego, que veio a ser traduzida como igreja, né? Então, é o sentido do que nós fazemos hoje aqui. Você sabe que tinha muito pouco a ver com essa reunião aqui, quando Jesus menciona a respeito de igreja. Eclésia, para que você entenda, não foi uma palavra que Jesus criou, mas foi uma palavra que era muito usada na época. Você sabe, eles viviam em Israel, mas naquele tempo Roma era a maior potência dos Estados Unidos, do mundo, era como os Estados Unidos hoje, era uma potência, mas exercia muito mais influência. E naquele tempo, todo o mundo inteiro que era conhecido estava sob o domínio romano. Só que Roma, apesar de ter um exército poderoso, não era um exército numérico suficiente para poder ocupar todos os territórios que eles iam conquistando. Então, os romanos, que de fato tinham uma inteligência superior, eles falaram: olha, nós não vamos conseguir dominar as pessoas por muito tempo através da força, mas nós podemos exercer influência através da nossa cultura. Então, era mais ou menos, como que os Estados Unidos faz hoje, né? Por todo o mundo, através dos filmes, né? Os Estados Unidos, ele consegue exportar a sua cultura. Eu me lembro de ver, às vezes, no Brasil, né? A gente conhece pessoas que, por exemplo, no Brasil não tem neve, mas o cara tem um esqui lá, porque ele acha bonito ver aqui nos Estados Unidos o negócio de esqui e quis comprar, né? Taco de golfe, né? A gente não joga muito no Brasil, mas por causa da influência americana, né? Quer saber o que é mais interessante da influência americana? O Papai Noel mesmo, né? Aquele calor terrível de dezembro no Brasil, e aqueles caras com aquelas roupas de cobertor. Por quê? Influência cultural dos Estados Unidos. Então, nós estamos hoje no centro da cultura do mundo.
E veja, naquela época era Roma que exercia essa influência. Então a ideia dos romanos, olha, nós não vamos conseguir dominar através do poderio militar o mundo inteiro, mas vamos conseguir fazer isso através da nossa cultura, que de fato era avançada. Então, o que os romanos começaram a fazer? A chamar os seus cidadãos e enviar eles para esses territórios. Então, vamos pegar um exemplo, Luiz é cidadão americano, você recebe uma carta, você vai morar agora lá em Porto Rico. Você é americano e vai morar em Porto Rico agora para poder ser o nosso representante lá. Quem mais? Patrícia. Patrícia, você vai morar, deixa eu pensar onde aqui. Vai morar lá em Cuba. Você agradece a pastora, tá? Qual que era a ideia deles? Que esses cidadãos, e eram muitos, não era apenas um por cidade, por território. Esses cidadãos iam chegar naquele lugar e eles tinham uma cultura tão avançada, tão para frente, que as pessoas iam olhar para eles, né, e iam falar: nossa, Luiz, que roupas legais que você tem, eu queria me vestir igual você, né? E aí o Luiz falou: a hora que eu for lá para os Estados Unidos, eu até trago uma roupa dessa para você, tá? Ia chegar lá para a Patrícia, falando: nossa, Patrícia, que legal esse spot aqui da cozinha, você comprou onde? Na Bed Bath & Beyond, né? Eu queria ter uns desses. Então, você sabe, naquela época, hoje todo mundo quer ter o green card, né? Naquela época, a moda era ser cidadão romano, inclusive a cidadania romana era vendida. Então, Roma conseguiu fazer com que todas as pessoas dos territórios... Agora eu pergunto, vou fazer outra pergunta então. Você acha que quem mora hoje em Porto Rico, você sabe que o porto-riquenho, ele é cidadão americano, né? Você acha que o porto-riquenho quer ser independente dos Estados Unidos? Também acho que não. Aliás, eu já vi gente falando: nossa, os Estados Unidos podia dominar o Brasil, né? Para a gente ser todo cidadão americano, né? Já pensou? A moeda do Brasil, ser o dólar, né? Ia ser uma solução. Então veja, isso aconteceu na época de Roma. Roma conseguiu mostrar para todos aqueles territórios ocupados e convencer as pessoas que haviam sido conquistadas de que era um bom negócio ser um cidadão romano, a ponto que as pessoas, não havia mais necessidade de ter um exército ali cuidando para que não houvesse uma rebelião, porque aquelas pessoas queriam ser cidadãos romanos, queriam estar em Roma. Então, mas essa estratégia que o governo romano fez, começou assim, enviando cidadãos para essas localidades, para poder disseminar a cultura. Então, esses cidadãos eram chamados de eclésia. A tradução literal de eclésia é chamados para fora, ou seja, você foi chamado para ir para fora de Roma, para você disseminar uma cultura. Então, aplicando para Cristo, né? Veja, Cristo, o ministério dele durou 3 anos e meio. Então, nesses 3 anos e meio, Cristo separou 12 homens e os treinou e mostrou as coisas do reino para eles. E colocou os seus ensinamentos, que hoje estão registrados na Bíblia, e mostrou tudo aquilo que era o reino dos céus. Porque Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele declara que era chegado o reino dos céus. Então, naquele momento em que Jesus vai falar com Pedro, né, ele diz assim: agora vocês serão a minha eclésia, vocês serão esses que são chamados, vocês vão disseminar a cultura do meu reino, sabe? E não precisou de mais explicações, porque era um termo extremamente comum para aqueles discípulos ali. Eles entenderam tudo que Jesus queria dizer para eles. Jesus estava escolhendo eles para que eles disseminassem a cultura do reino, para que as pessoas olhassem para a vida deles e falassem: nossa, é isso que eu quero para mim, eu quero a cidadania dos céus, eu quero viver essa vida que você vive, eu quero ser cidadão desse lugar que é os céus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Você sabe, a ideia de Jesus era espalhar, né? Mas os discípulos não entenderam direito, né? E ficaram todos juntos, ficaram todos agrupados, né? Até que foi preciso começar uma perseguição, porque o governo romano,
começou a se sentir ameaçado, porque chegou o quê? Um reino que era superior, que era melhor que o reino romano. Agora o cidadão, ele não queria mais ser cidadão de Roma, ele queria ser cidadão dos céus. Amém? E aí Roma começa a perseguir os discípulos, eles são obrigados a se espalhar por todo o mundo, né? E aí começa o evangelho a fluir. Sabe, eu quero dizer que nós somos chamados para sermos embaixadores desse reino que é o reino dos céus. Sabe, o nosso papel é mostrar para uma pessoa que melhor do que ser um cidadão americano é ser um cidadão dos céus. Sabe, essa era a ameaça que o governo romano estava tendo medo. Sabe, porque a vida como aqueles homens e mulheres estavam levando, as pessoas olhavam falando, não, eu não quero, minha pretensão agora, eu não quero mais ser cidadão de Roma, eu quero ser cidadão dos céus. Sabe, eu quero dizer que eu e você fomos chamados, e hoje nós somos os cidadãos dos céus, mas o nosso chamado é mostrar que a cidadania dos céus é melhor do que qualquer outra cidadania. Mas veja, irmãos, isso depende de você desfrutar de uma vida de maravilhas, uma vida de coisas extraordinárias. Sabe, o problema hoje, para o avanço do evangelho, sabe, às vezes a gente quer pregar para as pessoas e acha que nós vamos sair por aí evangelizando, batendo de porta em porta. Sabe, Jesus não falou para fazer isso. Não é essa maneira que o reino se expande. Na verdade, a maneira do reino se expandir é mais ou menos como o apóstolo Paulo escreve, ele fala, olha, a minha vida é uma carta aberta para ser lida pelo mundo. Fala assim, sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Sabe, você é a mensagem viva do evangelho e do poder de Deus. Sabe, as pessoas vão começar a acreditar nos milagres de Deus, quando elas enxergarem os milagres acontecendo na sua vida. Sabe, as pessoas vão desejar vir para a sua igreja o dia que eles começarem a ver uma transformação, uma transformação na sua vida. Por isso nós precisamos desejar o avivamento, uma transformação, precisamos desejar uma vida extraordinária a começar em nós. Sabe, nós somos os agentes do milagre. Você não tem que estar preocupado em sair pregando, não, você tem que se preocupar em receber as coisas de Deus, para que as pessoas olhem para a sua vida e queiram aquilo que você tem experimentado. Sabe, e isso fala de você experimentar as coisas de Deus, de você viver uma vida maravilhosa. Por que hoje é tão difícil a gente pregar o evangelho para as pessoas, gente? Parece que hoje as pessoas estão até vacinadas, né, pelo evangelho, porque existe um monte de crente que vive uma vida ruim. Sabe, e a percepção que as pessoas veem de fora, e isso não está errado, a percepção que as pessoas têm de fora é que não é uma vida boa o evangelho, aquilo que nós vivemos. Mas eu desafio você, da mesma forma como eu me desafio a viver coisas extraordinárias, a viver coisas incríveis. Amém? Não ouvi amém. Os irmãos se sentem desafiados a isso? Quem tem vontade de experimentar coisas extraordinárias? Amém? Você tem vontade disso? Você tem encargo? É isso que eu quero falar hoje. Como é que você vai experimentar de coisas extraordinárias? Você sabe, coisas extraordinárias, irmãos, não são bem diferentes das coisas simples, né? Eu estava conversando ontem aqui com os irmãos. Existem algumas coisas nas nossas vidas que até atraem a admiração dos homens, né? Se eu falar para as pessoas, olha, eu construí um patrimônio aqui, porque eu trabalho desde os 9 anos de idade, porque eu me dediquei, eu estudei dias e noites, e eu construí tudo que eu tenho aqui por causa do meu esforço, né? As pessoas vão olhar para você e falar, nossa, parabéns, você merece mesmo, né? E vão até te admirar, né? Eu gosto às vezes de ver a biografia de algumas pessoas, né? De como elas cresceram, como que elas conquistaram as coisas na vida, né? Pessoas que são exemplos de esforço, exemplo de determinação, de
de autodisciplina e conquistaram tremendas coisas, né? É bonito quando a gente vê isso. Mas deixa eu falar, o favor de Deus é algo que muitas vezes não agrada as pessoas. Sabe, você falar, olha, eu estava andando por aí, mas de repente eu fui lá e ganhei tal coisa, eu encontrei com fulano falou, você quer receber tal coisa? Eu também quero. E as coisas para mim eu não sei como, mas foram acontecendo e no fim das contas eu estou aqui e nada do que eu fiz aqui, na verdade, eu tive muito esforço. Sabe, isso às vezes desperta até a raiva das pessoas, né? Porque o mundo, ele é baseado no merecimento. O mundo, ele não entende o favor de Deus, né? Quando você vê na Bíblia, por exemplo, a vida de José do Egito, né? José era alguém extremamente favorecido, e isso despertava a inveja dos seus irmãos. Sabe, mas nós temos que aprender a experimentar aquilo que vem de Deus. Quando eu falo de você viver algo extraordinário, eu não estou falando aquilo que você consegue fazer, mas eu estou dizendo de você chegar num ponto onde as pessoas olhem para você e falam, não, isso aqui foi só Deus que fez na sua vida. Sabe, em todas as áreas, né? Eu falei de área material, mas você sabe, uma das coisas que eu me sinto muito feliz é de algumas pessoas que eu conhecia na minha adolescência poderem olhar para a minha vida e falar assim, nossa, Elias, como que você mudou? Como que você se tornou uma pessoa diferente? Eu imagino que é para melhor, né? Porque se fosse para pior, a pessoa talvez não ia falar, né? Mas isso é maravilhoso, você vê que você tem passado por um processo de aperfeiçoamento, isso tem despertado a atenção das pessoas, né? É isso que é você mostrar o reino de Deus. Mas você sabe, tudo isso que Deus quer fazer na sua vida, e é importante você entender que Deus quer fazer isso, depende de você. Né? Você sabe, o dia que você se converteu, ninguém obrigou você a converter, né? Como eu falei aqui, lá em Apocalipse diz, estou à porta e bato, se alguém abrir a porta. Sabe, a sua conversão, ela não é obrigatória, ela não foi impositiva, porque se fosse da vontade de Deus, a Bíblia fala que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Sabe, se tem alguém que não é salvo, é porque ele não quis. Mas da mesma forma, a Bíblia, ela faz um convite para você. Jesus Cristo, ele fala assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Jesus está falando dentro de que contexto, irmãos? Está dizendo assim, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que a perder, ganhá-la-á. O que isso quer dizer? Você sabe, a palavra vida aqui não é bios. Hoje eu estou falando muito do grego, né, irmãos? Desculpa, hoje eu estou falando grego, literalmente. A palavra aqui não é bios, não é essa vida onde o nosso coração bate e você vive. Mas a palavra aqui é psique, que também foi traduzida como vida. Mas está falando a respeito do seu eu, do seu caráter, do seu ego, do centro da sua pessoa, das suas vontades. Então Jesus está falando o seguinte, se você quiser manter o seu estilo de vida, né? Se você quiser ser assim, já viu pessoas que falam assim, você vai conversar com elas, irmão, muda? Você, não, é o meu jeito, né? Ou então, não, é porque eu posso falar porque eu também tenho, eu tenho sangue italiano, então eu sou bravo mesmo, sou explosivo, arrumei uma desculpa para eu poder ser desse jeito, sabe? Não, mas ou outros, né? O crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Jesus está falando que se você não abrir mão da sua vida, você vai deixar de viver a vida que Ele estabeleceu para você. É isso que quer dizer, aquele que quiser manter a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que estiver disposto a perder, o que é perder nesse contexto, a psique? Aquele que estiver disposto a mudar a sua vida, mudar a sua mente, mudar a maneira como enxerga as coisas, aquele que tiver disposição
para uma transformação da sua mente, dos seus valores, das suas emoções, esse verdadeiramente ganhará a vida. Então veja, irmãos, por que nós, agora eu vou refazer a pergunta, por que muitas vezes nós vemos crentes que não vivem essa vida extraordinária que o Senhor Deus preparou para que nós vivêssemos? Porque elas não estão dispostas a abrir mão da vida que elas escolheram para elas. Ah, pastor, mas como que alguém vai escolher? Você sabe, as nossas escolhas são fruto de experiências que nós tivemos. Sabe, desde o dia que você nasceu, a sua percepção e leitura de mundo vai construindo na sua mente os seus valores e a maneira de você pensar e o seu padrão de raciocínio, a maneira como você toma suas decisões e que você vai continuar lendo as coisas do mundo. Um exemplo, você vai às vezes conversar com uma pessoa e você fala algo que aparentemente é inofensivo e aquela pessoa, como diz lá na minha terra, solta os cachorros em cima de você, grita, te xinga, briga, esbraveja, e você não entende nada. E aí depois a pessoa se acalma e vem pedir desculpa e fala, não, é porque o meu pai falava assim comigo e ele me batia muito, e você quando usou aquela palavra eu lembrei daquilo. Você entende? As nossas reações são baseadas naquilo que o mundo nos moldou. Eu não sei com quanto tempo você se converteu. Eu fui criado nasci já, meus pais eram já evangélicos, passei a infância inteira ouvindo historinha em escola dominical, depois eu entendo que tive uma experiência mesmo de buscar a Deus aos 18 anos, e aos 30 anos de idade que eu comecei mesmo a gostar do negócio, para valer. Mas sabe, muito tempo depois eu vim ter consciência disso, já com 30 anos de idade, o mundo já havia formado o meu caráter, já havia formado os meus valores, todo o pensamento já havia sido estabelecido e construído dentro da minha mente, mas havia sido feito pelo mundo, e isso aí não vale para as coisas de Deus, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e o maligno, sabendo disso, ele constrói. A Bíblia fala que na nossa mente existem sofismas, existem fortalezas que se opõem ao ensino da palavra de Deus. Deixa eu achar isso aqui na Bíblia, porque vai ser interessante, eu vou querer que você leia. Eu li ontem isso, mas deixa eu tentar achar de novo aqui. Nós lemos ontem no curso. Quem estava no curso ontem, puder me ajudar? Acho que 2 Coríntios 10, 4, se você quiser abrir a sua Bíblia. Segunda Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia, olha aqui, está falando de guerra, hein? Não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Então, aqui está parecendo uma guerra medieval, né? Porque esse negócio de fortaleza não tem mais hoje, né? Mas aqui está dizendo que a nossa arma é poderosa para destruir fortaleza. Que arma que é poderosa para destruir fortaleza, será, irmãos? Canhão? Metralhadora? Não, calma aí. Então aqui a impressão é que nós estamos falando de uma guerra física, né? Mas olha onde que essa guerra se passa. Vou ler novamente do começo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você sabe, aqui está falando de uma guerra, de uma batalha que ocorre na sua mente. Você sabe, a gente acha que a guerra é lá fora, né? A gente às vezes fica lutando com o diabo lá fora e tal. Não, deixa eu dizer, a Bíblia diz que a guerra é aqui dentro da sua mente. Nesse momento, há uma batalha acontecendo na sua mente. Que batalha que é essa?
A Bíblia fala que de um lado você tem sofismas e fortalezas e altivez, e desse lado você tem o conhecimento de Deus. O problema, irmãos, é que o conhecimento que nós adquirimos no mundo é diferente do conhecimento de Deus. E todas as vezes que o conhecimento de Deus chega à sua mente, quando você escuta essa palavra aqui de domingo, quando você escuta uma pregação na internet, quando você lê algo na Bíblia, quando o Espírito Santo fala algo no seu coração, é um conhecimento de Deus que chega à sua mente, e agora você tem um impasse. De um lado você tem o conhecimento de Deus, de outro você tem uma fortaleza, um sofisma, algo que foi construído na sua mente ao longo de décadas, por experiências que você passou, e que formam o seu caráter, formam o seu padrão de pensamento, e você tem agora uma luta, uma batalha, porque apenas um pode prevalecer. Sabe qual que é o problema, irmãos? Muitas pessoas escutam, muitas pessoas que estão nas igrejas todos os domingos, tem igrejas que têm culto quarta, sexta e domingo, estão em 3 cultos por semana, mas o conhecimento de Deus não consegue derrubar a fortaleza que está dentro da mente delas. Elas escutam a palavra de Deus, às vezes até se emocionam, às vezes até concordam, mas aquele conhecimento novo não consegue destruir o valor antigo que está na mente delas, por isso elas não avançam. Mas o texto que eu queria usar como base hoje, está aí perto também de Coríntios, está num livro anterior, eu queria que você abrisse, Romanos 12, 2. Romanos 12. Os irmãos estão me acompanhando? Um silêncio hoje, é por causa do horário de verão? Os irmãos estão quietos? Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, a palavra rogo-vos, está dizendo assim, eu estou suplicando, por favor, eu estou insistindo com você, não vos conformeis com esse mundo. Você sabe, o que o mundo fez com você até hoje, foi colocar você dentro de uma forma, foi colocar você dentro de um padrão. Você sabe, existe um padrão, a Bíblia também refere-se a isso como o curso desse mundo. O que é o curso desse mundo? É o pensamento que rege a humanidade, é o pensamento que rege os nossos tempos. Qual que é o pensamento que rege os nossos tempos, irmãos? Qual que é o conceito de alguém bem-sucedido no mundo? É alguém que tem dinheiro. Pouco importa se a família do cara está destruída. Uma mulher que cria 4 filhos, mas não tem um trabalho, não tem um diploma, para o mundo não vale nada. Sabe, isso são valores que regem o mundo hoje. Veja, são valores que são o tempo inteiro, constantemente substituídos. O que eram valores há 100 anos atrás, não são valores no dia de hoje. Valores do mundo, o que importa é qualquer expressão de amor, não importa se é entre homem e homem, mulher e mulher, não. O que importa é a expressão do amor genuíno. Sabe, são valores do mundo. Então aqui a Bíblia diz que você, bem ou mal, você foi construído dentro dessa forma. Não foi escolha sua, mas você foi estabelecido dentro dessa forma, porque você cresceu no mundo, você cresceu exposto a esses valores, exposto a esse padrão. Se você talvez estava falando para os irmãos que a minha geração cresceu assistindo aquela novela da Rede Globo chamada Malhação, e foi uma geração que foi moldada por um padrão de pensamento estabelecido por meia dúzia de escritores da televisão. A geração seguinte foi a geração que leu o Harry Potter. A outra geração é a geração que aprendeu tal coisa. Não importa, né? A geração anterior é a geração paz e amor. São gerações que são moldadas por padrões de comportamento e pensamento do mundo.
Mas a Bíblia fala que esse padrão você precisa renunciar, você precisa perder a sua vida, você precisa renunciar àquilo que você sabe e aprendeu até hoje, para que entre o conhecimento de Deus na sua mente. Sabe, irmão, senão a gente passa a ser apenas um grupo de pessoas com muita informação. Você sabe, Tiago fala que não adianta a gente apenas ser conhecedor da palavra, nós temos que ser conhecedores e praticantes. Sabe, o problema é que às vezes nós conhecemos muito da palavra de Deus, mas ela é pouco absorvida, ela é pouco metabolizada no nosso organismo. A gente, na verdade, conhece, e são versículos, e são muito bonitinhos, mas pouco dele nós vivenciamos, porque nós custamos a querer abrir mão do nosso padrão de pensamento, da nossa fortaleza, daquilo que o mundo nos transformou. Mas a Bíblia fala que Deus estabeleceu para você uma vontade, Deus estabeleceu para você uma vida extraordinária. Eu estou falando isso já tem muitos domingos. Deus estabeleceu para você coisas que você não dá conta de imaginar, porque a Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são dele, para os seus filhos. Deixa eu dizer, esse é você. Mas então por que eu não experimento? Porque você ainda não abriu mão da sua vida para poder experimentar outra. São coisas que não conseguem funcionar ao mesmo tempo. Você precisa escolher. E aqui fala claramente nesse verso que nós lemos: transformai as vossas mentes. Deixa eu ler novamente aqui. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, tem que renovar a mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a boa e perfeita vontade de Deus? Aliás, quem sabe, quem tem convicção, irmãos, que Deus tem uma vontade, tem um desejo, tem um caminho, tem um projeto para você que é bom, perfeito e agradável? Ou você acha que Deus escolheu você para sofrer? Eu já ouvi tanta coisa, gente. Mas eu lembro na igreja que a gente fazia que era assim: você olha, não fala que você não gosta de comer pequi, porque senão Deus vai fazer você comer pequi. Estou dando exemplo bem besta, né? A gente tinha uma missão, né? Um ponto de pregação que era numa tribo indígena, né? E o lugar era terrível, não tinha banheiro, nada. E o medo da Andressa era a pastora mandar a gente para lá, para essa tribo. Ela falava: não fala não, que Deus vai te mandar para lá. Você sabe, esse tipo de Deus é um Deus sádico, é um Deus que gosta de ver as pessoas sofrer, é um Deus que gosta, provocativo. Você não gosta? Então agora você toma. Sabe, não é esse o nosso Deus. Sabe, a primeira coisa que você precisa ter certeza é que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ainda que os teus olhos não consigam enxergar isso. Aliás, na maioria das vezes você não consegue enxergar, porque o dono desse mundo, o mundo jaz no maligno, o dono desse parque de diversões, ele monta os cenários, e é claro que ele sempre vai querer te conduzir para um caminho que é oposto ao que Deus tem para você. Então sempre vai parecer, às vezes, que é uma boa ideia, né? Já ouviu falar que o inferno está cheio de boas ideias, né? Cheio de gente bem intencionada. Mas veja, Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida, sabe? E é muito melhor do que tudo que você possa ter imaginado, tudo que você possa ter planejado, tudo que você possa vislumbrar. Eu quero dizer que o que Deus tem é melhor. Mas para que você entre, para que você possa desfrutar dessas coisas, é importante que você venha renovar a sua mente, que você venha substituir a sua psique, a sua vida. Por isso que a Bíblia fala: se você estiver disposto a abrir mão, aquele que perder a sua vida, acha-la. O dia que você estiver disposto a abrir mão do que você aprendeu, do que você sabe, dos seus conceitos, da sua experiência, e agora permitir que o conhecimento de Deus entre na sua mente, agora você verdadeiramente
ganhou a sua vida. Agora você está pronto. Agora você consegue experimentar as coisas que são do reino. Sabe, muitas vezes nós somos escravizados por um certo tipo de conforto que é nosso. Às vezes nós trocamos coisas muito maiores simplesmente para não sair da nossa zona de conforto, simplesmente para não abrir mão daquele pensamento onde nós já estamos confortáveis. Sabe, mas deixa eu dizer, Deus, nós precisamos vislumbrar a terra prometida, precisamos vislumbrar aquilo que Deus tem para nós, para a gente sair dessa escravidão. Você vê aquele povo no Egito lá, quando Deus começa a levar eles em direção a Canaã, todo problema que aparecia, eles começavam a murmurar e era melhor que eu estivesse lá no Egito, porque lá eu tinha carne, porque lá no Egito a gente tinha onde dormir, lá no Egito as coisas, a gente tinha roupa. Sabe, muitas vezes a gente fica preso a essa vida de escravidão, as coisas que são tão pequenas, e deixamos de usufruir das grandes coisas que o Senhor tem para nós. Sabe, por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve para aqueles irmãos que moravam em Roma, a palavra que ele usa é rogo-vos, eu imploro, por favor, transforma a sua mente. Olha que ele não está escrevendo aqui para os coríntios, ele está escrevendo para aqueles cristãos que viviam no centro do mundo, no que havia de mais moderno, no que havia de mais avançado, era Roma. Às vezes a gente acha difícil pregar para americano, né? Porque americano parece que já tem tudo, porque o cara acha que realmente é o rei da cocada preta, né? Como a gente fala, make America great again. America é great, nós somos os melhores, nós estamos no topo do mundo. Sabe o que Paulo fala para eles? Por favor, larga de ser besta, desculpa a palavra, irmão, larga de ser besta, muda, tira esses pensamentos, isso que você acha que vale alguma coisa, isso não vale nada. Transforma a sua mente, renova, muda os seus valores para que você experimenta, porque Deus preparou um projeto que é muito melhor, que é bom, que é agradável, que é perfeito para você, mas você só vai desfrutar dele se você estiver disposto a abrir mão da sua vida, abrir mão daquilo que você julga ser o certo, abrir mão daquilo que você julga está fazendo de bom e do melhor. Sabe, nós precisamos ter essa disposição. Sabe, essa oração de Paulo para aqueles irmãos lá de Tampa: rogo-vos pelo amor de Deus, transforma a sua mente, muda a sua maneira, tira esses valores que foram implantados pelo diabo, através desse nosso pensamento secular, do curso desse mundo, e coloca o conhecimento do Evangelho na sua mente. Como eu li aqui, todo conhecimento, o conhecimento de Deus, ele se choca com sofismas, com altivez, com fortalezas que impedem esse conhecimento de entrar. Sabe, nós precisamos estar dispostos a transformar a nossa mente. Precisamos estar dispostos a renunciar o nosso eu, o nosso ego, a nossa maneira de ser. Não podemos ser Gabriela, não podemos ser, como eu falo, não, eu sou assim, porque eu fui criado desse jeito. Não, renuncia, você é celestial, você é dos céus. Sabe, e aí começa a fazer sentido eclésia, igreja. Lembra que eu comecei falando o que era a eclésia, o que era a igreja? Aí começa a fazer sentido, porque você tem algo diferente para mostrar para as pessoas. Aí você passa a ser eclésia, porque aí você se tornou um cidadão que é do reino dos céus. Você sabe, Jesus, quando chega, ele diz o seguinte para as pessoas: muda sua mente, porque é chegado o reino dos céus. Sabia disso, que Jesus falou isso? Muda a sua maneira de pensar, porque é chegado o reino dos céus. Se você não mudar, você não entra no reino dos céus. Você sabe, e como eu falei no começo,
Estou conectando agora as coisas com o começo. Eu comecei a fazer esses enredos difíceis, né? Igual de filme, que já viu aqueles filmes, começa uma cena e volta lá no tempo, aí vai para frente. Eu estou fazendo enredo difícil hoje. Lembra quando eu falei que eu achava que todas as coisas que a Bíblia tinha, todas as promessas de Deus, eu só poderia usufruir delas depois da morte, pós-mortem. Parecendo vendedor de seguro de vida, né? Só vai receber depois que morrer. Não. Mas eu descobri que o reino dos céus já chegou na terra. Jesus, quando começa o seu ministério, ele anuncia: é chegado o reino dos céus. Então eu quero dizer, não espera você morrer para experimentar o reino. O reino é chegado hoje. O reino está aqui hoje. Sabe, não espera desfrutar lá aquilo que você não aprendeu a desfrutar aqui. Sabe, a morte não tem um poder de fazer de você alguém diferente. Você vai morrer e acordou santo agora, amando a Deus, apaixonado. Não, o tempo de você criar intimidade com Deus é agora. O tempo de você viver o reino dos céus é aqui. Sabe, quando Jesus vier e estabelecer fisicamente aquilo que hoje nós já sabemos pelo Espírito, nós só vamos exercer a olho visível para as pessoas aquilo que nós já exercemos hoje. Sabe, se a sua oração é uma oração que governa as nações, se você intercede pelas nações, se você intercede por governantes, essa vai ser a sua posição no reino dos céus. Se você é coluna na igreja hoje, você vai ser coluna na igreja celestial. Sabe, a morte não vai promover ninguém. A gente, cara, depois que eu morrer, aí eu vou ser promovido, aí eu vou ser melhor. Você vai ser aquilo que você é hoje. Então o reino dos céus, ele é para ser vivido hoje. Mas Jesus falou: olha, se você não mudar a sua mente, né? Você sabe, a palavra que Jesus usou quando ele falou isso era arrependimento. Uma palavra que é extremamente mal compreendida no nosso idioma. Porque arrependimento não tem nada a ver com você ficar lembrando as coisas do passado. Arrependimento é mudança de mente. No original é metanoeu, vem de metamorfose, vem de transformação. Então Jesus está falando: olha, você muda a sua mente, você se arrepende, porque o reino dos céus já chegou. Sabe qual que é o nosso problema? Nossa cabeça é de fariseu. Sabe o que o fariseu, Jesus falou isso, e sabe o que o fariseu falou para Jesus? Mas Jesus, cadê esse reino aí? Mostra aqui no mapa. Não estou vendo. Dá as coordenadas aí do GPS, manda o seu location para mim. Onde é que está o seu reino? Jesus falou: olha, vocês dão conta de olhar para o tempo e saber se hoje vai chover ou não, e vocês não conseguem discernir as coisas espirituais. Sabe, às vezes a nossa cabeça é de fariseu, nós estamos esperando uma manifestação física. Assim como, onde é que está o reino aí, Jesus? Me fala, dá um endereço aí que eu vou lá. Jesus falou que o reino dos céus, ele não é estabelecido fisicamente, não nesse momento, porque ele vai ser. Mas o reino do céu é estabelecido no mundo do Espírito. Sabe, então não depende de que país que você está, se você está no Brasil, se você está aqui nos Estados Unidos, se você está na Europa, aonde você estiver, você pode ou não estar dentro do reino dos céus. Porque o reino dos céus é um lugar do Espírito. E o reino dos céus, você ingressa, você entra nele a partir do momento que você substitui os valores, que você aceita essa mudança. Você começa a experimentar, a viver, a entrar nesse nível sobrenatural, que é o nível onde o Senhor Deus governa. Você sabe, Jesus, quando ora o Pai Nosso, ele diz assim: que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então isso fala muita coisa. Primeira coisa, que na terra nem sempre a vontade de Deus é feita. Uau, pastor, é sério? É, senão Jesus não pedia isso. Jesus fala para a gente pedir. Jesus nos ensina a orar assim: Senhor, faça a tua vontade aqui na terra.
da mesma forma como ela é feita no céu. Você sabe, no céu a vontade de Deus é feita de forma perfeita, mas na terra não. Por isso que nós ainda vivemos muita mazela. Tem gente que acha que tudo quanto é tragédia, foi Deus que quis. Que Deus que é esse, rapaz? Te orienta. Não é o mesmo Deus que o meu, não, né? E a gente ainda fala para as pessoas, né? A gente luta, ora para tal pessoa curar, a pessoa morreu. Deus quis levar. Deus não. Deus não criou nem o homem para morrer, sabe? Mas na terra, infelizmente, como o homem entregou a terra para o diabo, nem tudo que Deus quer é feito na terra. Mas deixa eu falar, há um lugar onde o Senhor governa, que é nos céus. E você, quando começa a viver mais nos céus do que na terra, você entra no padrão perfeito. Você não está mais suscetível às mudanças, aos ventos, a esses problemas que às vezes tanto nos incomodam, porque seu pé está na terra, mas sua cabeça já está lá no céu. Sabe, esse é o reino dos céus. Sabe, a maneira de entrar nele, claro, a primeira maneira é você entregando a sua vida para Jesus. Mas ainda assim, você corre o risco de continuar vivendo aqui. Sabe, a maneira de você entrar no reino. Para que você possa entrar, você tem que ser salvo, mas é o pré-requisito. Mas agora você tem que decidir, abrir mão da sua psique, da sua vida, para poder receber a nova vida que Deus estabeleceu para você. Então o reino é para ser vivido hoje. As coisas que Deus estabeleceu são para serem vividas hoje, porque o reino do céu já foi estabelecido. Jesus já estabeleceu o reino. Sabe, às vezes nós estamos esperando as coisas, nós estamos esperando um tempo vindouro, estamos esperando a morte para poder experimentar e vivendo uma vida miserável, mas deixa eu dizer, o reino dos céus já está estabelecido. Você escolhe entrar nele. E uma vez que você se tornou parte desse reino, agora você se tornou eclésia. Porque agora você tem algo de diferente para mostrar para as pessoas nesse lugar. Agora você pode falar de um lugar onde as pessoas não conhecem. Agora você pode testemunhar para as pessoas de coisas que onde ela vive não são possíveis, mas onde você vive espiritualmente é perfeitamente normal as coisas acontecerem. Sabe, esse é o sentido de eclésia. Sabe, é para aqueles que vivem no reino dos céus e trazem um pouco desse reino aqui para a terra, para mostrar para as pessoas que o reino de lá é muito melhor que o reino daqui. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, para a gente finalizar.